Então, vamos lá, vamos para a segunda parte aqui do vídeo, da aula. Vamos aqui. Aqui eu vou pedir que você pratique um pouco, certo? Então aqui você tem como exercício de fixação, isso aqui você vai fazer no seu caderno. Nada mais é do que o exemplo do álcool 70. Você vai desenvolver isso aqui no teu caderno. Aí eu venho aqui com um comentáriozinho. Eu vou dizer que mostrado no exemplo acima, eu tenho a concentração que é em volume, tá certo? Que você divide o volume do soluto, que é o álcool, pelo volume do solvente. Na verdade aqui está errado, não é o volume do solvente não, pelo volume da solução. Aqui, fazendo ao vivo, praticamente ao vivo, eu não vou parar por causa disso não. Da solução, que vai ser a água mais o álcool, tá certo? Então é esse. Então esse volume dividido por volume, essa relação ela é indicada por, como eu já falei antes, né, por Gay-Lussac. Ou então, se você preferir, aqui está o nome por extenso, certo? Com Gay-Lussac. Agora eu vou falar do título e o percentual em massa. Então, como lá eu estava falando em volume por volume, aqui eu vou falar agora em massa por massa. Então, existe outra forma de você expressar o título ou o percentual além do GL, que é o Gay-Lussac. Dessa vez, a gente vai ver, a gente não vai mais dividir o volume pelo volume. Agora, a gente vai dividir massa por massa, né? Uma outra forma de ver. E aí, eu disse para vocês que quando é volume por volume, no frasco vai vir escrito GL, grau GL, certo? Que é o Gay-Lussac. No caso do percentual em massa, eu até errei isso aqui antes, né? Você vai ter em INPN. Tá ok? Vamos descer aqui. O título. Opa, tem sempre que apagar esse troço aqui. Bora, então. Bora. Aí. Ainda nesse livro que eu falei do Uzbek Salvador, que foi o que aconteceu aqui? Tá arriscando ainda. Tô todo perdido, mas vamos. Título em massa. Aqui. Dá um tapinha para baixo aqui. E vamos descer. Pronto, o título, que é o T, ou percentual em massa, né? E também tem essa parte aqui que é o ppm, mas eu não vou abordar agora o ppm. Esse ppm está aqui porque é um outro assunto, certo? Mas vamos, esse tipo de concentração relaciona as massas do soluto. Vamos pegar o lapisinho, aqui, ó. Massas do soluto e a massa da solução. Mais utilizado nas indústrias químicas e farmacêuticas. Então, no caso aqui, os remédios, eles pegam muito, certo? Esse formato daqui. Então, veja, a gente vai ter a massa do soluto, né, dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Lá em cima, como eu mostrei para vocês, tem um erro didático do Uzbek Salvador. Eu acho que eu posso considerar como erro é tudo igual, né? Então é erro mesmo, né? Onde aqui nessa fórmula, vamos apagar de novo. E o pior é que tanto tempo usando eu só vi isso agora. Veja. Aqui ele mostrou massa do soluto dividido pela massa pelo volume do soluto dividido pelo volume da solução. Mas na hora de dar o exemplo, esse daqui que está em cima não é o volume do soluto. Aqui é o volume do solvente, que é o que está em maior quantidade. O soluto sempre vai ser aquele que está em menor quantidade. Então, nesse caso aqui, o soluto vai ser a água. E eu posso fazer também o título e o percentual em volume da água. Acabou que eu estou falando ainda de volume, né? É só você fazer o seguinte, é só você fazer 4 dividido por 100, que vai dar o quê? 0,04. Que se você multiplicar por 100, vai dar o percentual, que vai ser o quê? 4%. Observe que se eu somar isso com isso, o resultado vai ser 1. E se eu somar isso com isso, o resultado vai ser 100. Vamos voltar lá para baixo, depois eu posso fazer um adendozinho, um outro vídeo para falar sobre essas coisas pequenas que eu não coloquei no planejamento. Mas aí essas anotações eu posso dar para vocês também. Voltando para cá, para cá. Aqui.
aqui a massa do soluto vai ser dividida pela massa total. E a massa total vai ser a massa do soluto, que é o que está em menor quantidade, mais a massa do solvente, que é o que está em maior quantidade. A fórmula basicamente é essa daqui. Tá, ok? Se fosse pelo volume, era volume de 1, né, dividido pelo volume de 1 mais o volume do 2. Então, é tudo muito parecido. Então, vamos lá. Basta que você divida a massa do soluto pela massa da solução que você vai ter o que chama de título, né? O título em massa. E se você multiplicar esse título por 100, você sabe que você vai ter o percentual em massa, né? Então, o álcool do exemplo que eu dei lá em cima, o álcool que eu dei lá naquele exemplo lá em cima, o GL, ele estava em volume, mas também você vai encontrar também no mercado esse 70% em massa, quer dizer, em INPM. E agora você vai ver o que significa esse INPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas. É um órgão do Brasil que cuida dessas questões de pesos e medidas. E se você quiser um álcool que seja 70% mesmo, certo? Que isso não vai fazer diferença em termos de Covid, você vai optar pelo INPM, só se você quiser ter essa precisão. Mas, na verdade, no final das contas, não faz diferença nenhuma, porque não é que 70% GL seja igual a 70% INPM, não é. Se você converter INPM para GL, vai dar diferente de 70. E se você converter GL para INPM, vai dar também dois valores diferentes de 70. Mas, enfim, não vamos complicar, né? Vamos ver como é que é feita essa conta aqui. Você tem 100 gramas de solução total. Lembra? 70 de álcool. Cadê você? Eu tenho 70 que vai ser de álcool e eu tenho 30 gramas que vai ser de água. Então, no total, eu vou ter 100 gramas de solução. Bora lá. E aí tem que ficar indo e voltando para cá, para esse troço. E ainda tem que estar apagando. Não sei não se eu vou usar isso. E aí você vai aqui, colocando tudo numa tela só assim, acho que fica mais fácil da gente fazer. Então, bora lá. Aí, nesse caso, nessas 100 gramas, como eu já expliquei, você vai ter 70 de álcool e 30 de água, né? Então, eu divido esse 70... veja, eu divido esse 70 se eu quiser o título do álcool, certo? Pelo total que é 100. E aí, eu vou ter 0,7. Agora, se eu quisesse o título da água, claro que eu não ia dividir o 70. Eu ia dividir o 30 pelo 100, que é a grama de água, que é a massa de água. E isso ia dar 0,7. O que eu quero que você observe fazendo isso é o seguinte, olha, que se eu somar, aqui é 0,3, né? Se eu somar 0,3 com 0,7, vai dar 1, certo? E aí, se eu pegar esse título daqui, e multiplicar ele por 100, eu vou ter como resultado um percentual, que vai ser o percentual em massa. O primeiro percentual lá em cima, em Gay-Lussac, era o percentual em volume. E se eu pegar esse 0,3 e multiplicar por 100 também, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 30%, que é o percentual de água dentro dessa solução. Basicamente, a gente já terminou. Aqui embaixo vai ter um outro esqueminha, né? E eu preciso me lembrar de apagar esses trocinhos. O mouse fica mais ligeiro. Okay. E você vai ter uma outra atividadezinha básica que você vai fazer para depois você ir para o formulário, que é o que vai valer nota, tá certo? Então, para combinar o final aqui, INPM é massa por massa. E Gay-Lussac é volume por volume. Agora aqui vem a atividadezinha para você fazer. E na próxima semana a gente vai ver uma outra coisa, um outro tipo de concentração comum, certo? Deixa eu abrir aqui uma página e fazer algumas relações aqui que eu considero que são importantes. Se vocês quiserem, eu disponibilizo essa garrancheira aqui para vocês, mas eu não acho que vocês vão querer, não. Deixa eu só apagar aqui. Apaguei. Aqui. Bora lá, então. Para você pegar aqui
o álcool INPM, vamos supor, álcool que é 70 graus INPM. Então eu vou ter o seguinte, para você fazer a continha do título do álcool, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a massa do álcool e vai dividir pela massa da solução, certo? Como é que isso vai ficar? Vai ficar, nesse caso, dessa amostra de 100 gramas, 70 gramas de álcool dividido por 100 gramas de água, que vai me dar 0,7. Esse daqui é o que a gente chama de título, certo? Para você calcular o título do outro componente da mistura, que é a água, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar a massa da água, vamos botar aqui, e vai dividir pela massa da solução. Isso aqui é solução, certo? Está mal escrito, mas é solução. Vai dividir pela massa da solução, pontinho aqui também, né? Então, veja só, a massa da água, nessa amostra, ela é de 30 gramas. Essa amostra de 100 gramas, que é o total, né? Ela é de 30 gramas. Dividida pela massa da solução, que vai ser 100 gramas. Então, veja, aqui em cima eu tenho 70, que é do álcool, né? Dividido por 100, que é o quê? Que é o 70 do álcool mais os 30 da água. Aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho para calcular o título da água, que aqui eu já errei de novo aqui. Espera aí. Cadê você, borracha? Aqui. Que é o título da água. Pronto. Para você fazer o título da água, você vai pegar a massa de água e vai dividir pelo total. Não esqueça que o total é o quê? Aqui, esse total daqui, ele vai ser os 70 do álcool mais os 30 da água. Pronto. Fazendo essa conta vai dar 0,3, certo? O que eu quero mostrar para vocês aqui é que toda vez que você somar o título dos componentes da mistura, o resultado vai dar 1. Então, se você fizer aí a continha, isso aqui vai dar 1. Esse por título, né? Como é que faz para colocar uma página nova? Estou aprendendo, viu, gente? Então, aqui, nesse caso daqui, a gente viu que a soma dos títulos vai dar 1. Agora eu quero que você guarde na memória aí esse valor, né? Que é o título do álcool e da água. E a gente vai aqui para a página 2, ó. A página 3, né? O título do álcool, vamos botar assim, é igual a 0,7, ou se você preferir, 70. O título da água, certo? Vai ser igual a 0,3 ou 30, se você preferir. Agora, eu posso transformar esses títulos aqui em percentual. Claro que posso. Eu já mostrei o percentual do álcool e o percentual da água. Como é que eu faço isso? Eu pego o título e multiplico por 100. Então, eu pego isso aqui, multiplico por 100. Pego isso aqui, multiplico também por 100. Então, aqui eu vou ter 70% e aqui eu vou ter 30%. Então, quando você vai no mercado procurar álcool 70, você vai encontrar esse álcool aqui, 70 INPM. Quando você vir esse INPM, saiba que essa conta foi feita em massa, certo? Quando você pegar uma garrafa que ela tiver grau, não percentual, lá vai eu ter que apagar de novo. Aqui. Apagar o zero também. Aqui o percentual, né? GL significa que isso aqui foi calculado em volume. Em volume. Então, observe quando você for fazer as suas compras, que você vai encontrar ou esse tipo de álcool daqui,
certo? O INPM, aqui você sabe que isso aqui foi calculado em massa, massa do álcool dividido pela massa da solução, ou você vai encontrar o álcool, deixa eu ver se ele tem aqui, ou você vai encontrar o álcool GL, que é esse álcool aqui, certo? Não, esse também é o INPM, porque esse daqui é o 96. Mas enfim, é só você dar uma googada aí que você vai ver os dois, então observar, pedir para sua mãe lhe chamar quando ela for fazer compra, para você dar uma olhadinha no supermercado. Cadê? Aqui, dessa vez a câmera não travou, então desculpa aí os erros, gente, é que eu tô aqui todo esbaforido de calor, certo? Estou agoniado de passar o dia todinho sentado nessa cadeira, mas não tem vergonha não de errar não, acho que vocês também não devem ter vergonha de errar não. Olhe o professor que erra e corrija os seus erros, certo? Se espelhe nele e saiba que também você errando poderá ser professor. É isso, um abraço.